pessoal, hipotálamo, então, é uma região do encéfalo, né, do cérebro. E você pode dar uma olhada aqui, né? Aqui é a glândula pineal, que a gente falou na aula passada. E ele tá aqui, ó, um pouco acima da hipófise, que vai ser o assunto da aula que vem. Bom, essa estrutura, então, ela é super importante, seria uma das regiões mais importantes do cérebro, porque ela tem a função de controlar a homeostase. O que seria a homeostase? Justamente o equilíbrio do organismo, né? Então, dessa forma, o hipotálamo ele é responsável por todas as funções vitais do organismo. Bom, o hipotálamo, ele regula todo o sistema endócrino, diretamente porque ele controla a glândula hipófise. E a glândula hipófise que vai meio que controlar a produção de hormônio em todas as outras glândulas. Então, aqui voltando, o hipotálamo, né? O hipotálamo, ele tem, então, diversas funções, todas elas envolvidas na homeostase, né? No equilíbrio do corpo. Então, ele vai regular a pressão sanguínea, a diurese, que nada mais é do que a produção de urina, a temperatura do corpo, né? A sensação de você ter fome ou você ter sede, algumas emoções, né? Raiva, até o próprio amor, né? O hipotálamo, ele tem um centro de controle, de prazer, de raiva, de amor. Ele vai controlar alguns hormônios da adenohipófise, que é uma parte da hipófise, que ela produz hormônios que vão estimular outras glândulas de outros lugares a produzirem outros hormônios, né? Por isso que a hipófise ela é considerada a glândula mestra, porque ela regula a produção de outras glândulas em outros hormônios. E quem vai regular essa glândula mestra, que é a hipófise, será o hipotálamo. Além disso, o hipotálamo ele produz dois hormônios, que é o ADH, também chamado de hormônio antidiurético, e a ocitocina, que são os dois hormônios que a gente vai falar nessa aula, tá? Também controla o sistema nervoso autônomo. Se você não sabe o que é sistema nervoso autônomo, dá uma olhada na aula do sistema nervoso. O hipotálamo tem uma função decisiva, né, em relação à manutenção dos órgãos e dos processos vitais do corpo. Seria a região, talvez, uma das mais importantes que a gente tem no cérebro, na área do cérebro. Então, aqui vocês podem ver, pessoal, tá? O hipotálamo um pouco acima da hipófise, né? Então, aqui está o hipotálamo e ele se comunica aqui com a hipófise. A hipófise, ela tem duas áreas. A adenohipófise, que é essa grande aqui, que produz todos esses hormônios. E, mas o que é importante na aula de hoje é a neurohipófise, também chamada de hipófise posterior, tá? Que ela, na verdade, ela vai liberar dois hormônios. Esses dois hormônios são liberados pela neurohipófise, mas eles são produzidos pelo hipotálamo, que é a ocitocina e o ADH. Esses daqui da adenohipófise, que são produzidos e liberados pela adenohipófise, eles não são produzidos pelo hipotálamo. O hipotálamo, ele só produz o da neurohipófise. Porém, todos esses hormônios produzidos pela adenohipófise, eles são controlados pelo hipotálamo. Então, o hipotálamo, ele vai mandar um sinal para a adenohipófise produzir e liberar esses hormônios, tá? Ou como também pode mandar um sinal para que ela não produza esses hormônios. O primeiro hormônio que a gente vai estudar, né, que é produzido pelo hipotálamo, mas ele é liberado pela neurohipófise, é o ADH. Na verdade, o nome é ADH, porque é uma sigla, né, que vem do inglês, mas significa hormônio antidiurético, né? O que seria hormônio antidiurético? Vocês já devem ter ouvido falar. Eu vou tomar água de coco
Ah, eu vou tomar chimarrão. Por quê? Porque é diurético. O que significa diurético? Significa que dá vontade de fazer xixi, tá? Então, quanto mais uma substância, um líquido ou qualquer coisa seja diurético, significa que mais xixi você vai fazer. Então, se o nome do hormônio é antidiurético, ele faz com que você não faça tanto xixi, tá? Ele retém a produção de xixi. Qual é a grande função do ADH? É detectar a pressão sanguínea, tá? Então, ele vai detectar se a pressão sanguínea está alta ou baixa, né? Caso a pressão sanguínea esteja baixa, o que ela vai fazer? Ela vai reter a água dos rins, vai reabsorver a água dos rins e vai aumentar a água dentro do organismo. Com muita água no organismo, tá? Muita água nos vasos sanguíneos, tá? Essa água vai causar uma pressão nos vasos sanguíneos, né? Em todo o corpo, e isso vai elevar a pressão arterial. Então, a gente pode visualizar aqui como é que é feito, né? Vamos imaginar que você está com a pressão baixa ou você está com uma carência de água, tá? Tá com pouca água no seu organismo, tá? Você está desidratado. Isso faz com que a sua pressão sanguínea baixe, porque tem menos água, tá? Não tem a pressão nos vasos arteriais, tá? Isso faz o quê? Que o hormônio ADH seja produzido no hipotálamo e ele vai ser liberado lá na neurohipófise, tá? E aí vai liberar o ADH. O que o ADH vai fazer? Vai estimular a reabsorção de água, tá? Ou seja, reabsorve a água, não fica para sair no xixi. E aí a excreção de água diminui, você vai fazer menos xixi e o xixi que você vai fazer é mais concentrado. Se a sua pressão estiver alta ou se você estiver extremamente bem hidratado, o que vai acontecer? Isso vai inibir o ADH. Lembra? ADH é um hormônio antidiurético. Ele vai fazer com que você não faça xixi. Então, se você inibe quem inibe o xixi, isso vai o quê? Estimular você a fazer xixi. Então, você vai ter uma menor reabsorção da água, a água não vai ser tão reabsorvida pelo organismo e vai ser liberada em maior quantidade na urina. E aí você vai ter uma excreção de água aumentada, uma maior quantidade de água na urina e as excretas da urina estarão mais diluídas. Bom, existe uma substância que ela consegue inibir o ADH, que é o álcool. É claro que vocês não sabem disso, né? Porque vocês são menores de idade, vocês nunca beberam, né? Mas os adultos, quando eles tomam cerveja, muitas vezes dá vontade de ir ao banheiro. Então, o que acontece? Muitas vezes é muito preocupante, né? Porque se você está num bar, você enche a cara, depois, principalmente mulher que tem esse problema, né? Ela vai querer no banheiro e aquela fila do banheiro, aquele banheiro nojento. Então, é problemático você tomar cerveja ou tomar qualquer álcool porque dá vontade de ir no banheiro. Por quê que dá vontade de ir ao banheiro? Porque o álcool, ele inibe o ADH. E se ele inibe o ADH, o que acontece? Não reabsorve tanta água e você faz mais xixi. E aí, se você faz mais xixi, é um dos casos também que o álcool ele acaba desidratando, porque você faz muito mais xixi do que normalmente você faria, né? Então você perde muita água e por isso você desidrata. E o que acontece? Qual é a causa da desidratação? Desidratação é a perda d'água através da urina devido ao álcool, porque o ADH ele foi inibido. E qual é a consequência da desidratação? É o tal da ressaca, né? A ressaca nada mais é do que a desidratação. Então, uma forma de você não ficar com a ressaca é ao mesmo tempo que você bebe álcool, você bebe água, né? E aí você não tem esse problema de desidratação. E com certeza a sua ressaca ou não vai existir ou será muito menor. Bom, mas a aula aqui não é para falar como se bebe, né? Então, vamos falar no próximo hormônio, que é o hormônio mais fofo do mundo, ocitocina. Ocitocina
ela é super importante para as mamães. Por quê? Porque ela está envolvida tanto na liberação do leite quanto na contração uterina. Bom, vamos falar primeiro na liberação do leite, tá? Entendam, olha o que eu estou falando. Liberação do leite. Eu não estou falando na produção do leite. A produção do leite é feita por um outro hormônio que a gente vai ver depois, que não nessa aula, porque não é produzida pelo hipotálamo. O que é importante? Todo mundo fala que assim que o bebê nasce, nos primeiros segundos, o importante é de colocar o bebê junto com a mãe. Porque o contato do bebê junto com a mãe faz com que o hipotálamo ele comece a produzir a ocitocina, que vai ser liberada pela neurohipófise. A ocitocina, ela vai começar a contrair as glândulas mamárias para que o leite saia, tá? Então, ela é super importante nesse sentido. Então, muitas vezes, o retardo do leite é devido a esse afastamento do bebê com a mãe, né? Muitas vezes o bebê sai, principalmente antes, né? O bebê saía, o bebê nascia e deixava um tempão longe da mãe antes de ter esse primeiro contato. Hoje, a recomendação é que assim que o bebê nasce, já coloque junto da mãe, tá? Já tenha o contato da estimulação do peito, porque isso vai induzir a produção da ocitocina para liberar o leite. Muitas vezes não é que a mãe não produza leite, ela produz o leite, mas muitas vezes ela não consegue liberar. Principalmente quando ela está muito ansiosa, muito nervosa, porque a adrenalina, ela inibe a ocitocina. Então você tem que ficar calmo, tá? Você tem que sentir prazer. Isso é que libera a ocitocina no corpo. Todo aquele sentimento que você tem, por mais que você não tenha um filho, mas de cuidar, de querer estar perto, principalmente quando a gente tem gato, cachorro de estimação, né? Que você tem esse cuidado parental, praticamente. O que é esse cuidado de querer cuidar, de querer proteger? É a ocitocina. Por isso que a gente chama ocitocina do hormônio do amor. Bom, mas a ocitocina também tem outra função, né? Que é a função de contrair o útero para a expulsão do bebê. No parto natural, né, você tem uma grande descarga de ocitocina e isso auxilia na contração, tá? Depois que o bebê nasce, ainda você tem mais uma descarga que vai tirar a placenta. Quando o parto ele é induzido, muitas vezes, o que o médico faz? Ele coloca uma ocitocina que é uma ocitocina artificial, né, sintética. E isso faz com que o útero ele comece a se contrair, para que tenha um parto mais rápido, né? Dizem que essa ocitocina sintética faz com que as dores do parto sejam muito maiores. Então, eu lembro de um caso, por exemplo, da minha mãe, né? Que ela falava assim, ai, porque eu não tive contração e aí eu não tive leite, né? Foi isso que minha mãe falava. Hoje eu entendo o que ela quis dizer, né? Que ela teve um problema que ela não teve ocitocina. Então, por isso que ela não teve contração. E assim que eu nasci de cesárea, ela disse que não tinha leite, o leite empedrou. Por quê? Uma vez que ela não tinha ocitocina, ela não conseguia que o leite que ela tinha fosse liberado. O leite ficou no seio e aí o seio empedrou.